Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço uma necessaire box que você pode levar para viagens e acomodar aqui maquiagem, shampoo, condicionador, hidratante, tá? Essa necessaire box, ela ficou com 20 centímetros aqui e 6 aqui na altura, tá? Você pode adaptar as medidas que eu vou passar para fazer essa peça, para fazer uma necessaire maior ou menor. Aqui dentro, ela é bem simples, por fora eu utilizei um material sintético, que a base é PVC. Por dentro eu optei por colocar a napa, porque aí se derramar algum líquido é fácil de limpar com um paninho com álcool ou querosene. E aqui, para vocês terem ideia do quanto que cabe de coisas, eu coloquei aqui, ó, um protetor solar, um hidratante bem grande de 400 ml e mais um hidratante, para vocês terem noção da profundidade da peça. Olha lá dentro, ó, acabamento com viés, mas de uma maneira bem simples de ser aplicado, tá? Eu coloquei já ele dobrado para facilitar a nossa produção aqui, tá? Essa peça aqui, você pode adaptar, fazer com tricoline, fazer com outro tipo de tecido. E leia, gente, as informações que eu deixo sempre aqui na descrição, que eu coloco a sugestão de outros tipos de materiais que você pode utilizar aí para confeccionar a sua peça. O meu nome é Cida Luna e eu tô aqui para ajudar você a produzir peças fáceis no mundo da costura criativa. Vamos lá fazer essa peça? Bom, os materiais que a gente vai precisar para desenvolver a nossa necessaire box Luna vai ser um corte do seu material sintético. Aqui eu tô utilizando esse daqui que é o PVC Corino. Ó, vou mostrar de perto para vocês. Por trás ele tem uma manta de poliéster. Então, um corte de 30 por 30, né? Um quadrado, no sintético externo, um corte na napa, que é a parte de forro que eu tô utilizando. Ó, vou mostrar melhor de perto. Essa daqui é a napa, e aqui por dentro ela também tem uma malha de poliéster. Um corte de zíper, e aí eu costumo sempre colocar uns 2 centímetros para cada lado para ter uma folga, né? Para depois a gente conseguir passar, então, o cursor. E alguns pedaços viés branco para dar o acabamento interno da peça. Assim como eu cortei um pedaço da alça de algodão cru, e um pedacinho também da passamanaria, que aí eu vou costurar bem aqui no centro da minha alça para dar um charminho para ela, tá? Quem não quiser colocar passamanaria, que é o nome dessa rendinha aqui, pode colocar uma aplicação de viés aqui no centro da alça também, que fica interessante também, tá? Ou mesmo pode ser ela no algodão cru, ou só com o tricoline também, não teria problema nenhum, tá? Agora a gente vai fazer o nosso famoso sanduíche, que é posicionar o tecido externo, que tá aqui, o zíper e o tecido de forro. Então, a gente vai colocar o lado direito da parte externa para cima, vamos destacar o nosso zíper, colocar os dentinhos virado para o tecido externo, alfinetar bem. E aí, é opcional, você pode passar uma costurinha de segurança aqui, ó. Ou então, você pode fazer direto, como eu vou fazer aqui, que também não tem problema. Mesmo que você seja iniciante, se você alfinetar bem e deixar todas as partes aqui bem niveladas... Bom, então eu alfinetei aqui a primeira parte, vou colocar de pertinho para você ver melhor. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu tenho o lado direito do meu PVC virado para cima. Se você estiver usando o tricoline, então o tricoline de fora da peça, que é o tricoline externo, né? O tricoline que vai ficar
visível para as outras pessoas, você coloca o lado direito dele virado para cima. Aí o dentinho do zíper, você coloca o dente em contato aqui com o direito do seu tecido externo. Coloquei. E aí eu coloco o direito do forro olhando para o direito aqui do meu tecido externo. Como é tudo branco aqui, é difícil, mas ó, essa parte aqui de cima ficou avesso e essa parte aqui de trás ficou avesso. Aí eu alfineto bem. Quem estiver utilizando tricoline, pode alinhavar, tá? Se você se sentir mais segura, porque a gente sabe que lá na máquina eles podem sair um pouquinho do lugar, né? Por isso que eu alfineto bem. Mas se você quiser, pode alinhavar a mão aqui, essa parte, bem na beiradinha aqui, ó, para ter mais segurança na hora de costurar. E agora, essa minha costura, eu vou colocar retrocesso no início e no final. E a costura, ela não pode ser nem muito perto dos dentinhos e nem muito na extremidade. Ela tem que ser no meio do zíper, tá? Então, acha bem o meio do zíper. Se quiser passar um traço a lápis aqui, não tem problema. Um risquinho a giz também. E aí, a gente vai para a máquina para fazer a nossa primeira costura. Aqui na máquina, eu tô utilizando o ponto número 0, que é a costura reta. A largura do ponto é 0 também. O comprimento do ponto é número 4. E a tensão da linha de cima eu deixei também no número 4. A agulha é número 16 e a linha de cima e de baixo é branca, poliéster, Tex 27. Aqui eu não vou trocar o pezinho calcador, tá? Porque esse daqui que eu estou me atende bem. Eu vou deixar os dentinhos aqui pra fora. Aqui, ó, eu já começo descendo a agulha, furando então no meio do zíper. E aí eu vou fazer uns 3 pontinhos pra frente, uns 3 pra trás e sigo em uma costura reta. Olha a costura como ficou, gente. Então, terminei aqui a primeira costurinha. Agora, para não confundir, eu sempre gosto de pedir para a pessoa virar o trabalho, virar a peça dela, tá? Para não confundir o jeito de colocar a outra parte do zíper de metro. Então, não custa nada. Vira aí a sua peça, tá? E abre aqui, ó, o forro. Então, a gente precisa olhar para o lado direito do tecido externo, pegar o nosso zíper, os dentinhos, gente, aqui, ó, é o avesso, e aqui eu chamo de direito, que é onde tá o dente. Eu preciso colocar o dente lá no meu direito, só que aí, no caso, eu coloco o dente na parte superior agora. E não pra fora, tá? Não pode ser assim, o dentinho pra fora, não. O dentinho em contato com o direito. Aqui é o momento, se você desejar, pode passar sim uma costurinha de segurança. Eu sou a favor, tá? É que às vezes, dependendo do número de peças que a gente vai fazer, convém a gente passar uma só, bem feita aqui em cima de tudo, desse nosso sanduíche. E aqui de novo, ó, eu tenho o direito, olhando pro direito, e coloco ele aqui por cima. Vou alfinetar tudo e vou voltar lá para a máquina para passar a costura reta aqui no meio desse zíper. E essa parte eu não vou filmar porque, como eu já fiz da primeira vez, para o vídeo não ficar muito longo, é uma repetição do primeiro passo, ok? Bom, terminei então as duas partes, ó, costurei aqui. Agora a gente vai desvirar essa peça. Gente, essa peça aqui, como é um material à base de PVC, a gente não pode passar ferro, tá? Senão derrete tudo. Agora, se você estiver fazendo com tecido tricoline 100% algodão, eu recomendo que você passe o ferro, não muito quente também, só para assentar melhor aqui o tecido, tá? E o que a gente vai fazer agora? Aquela costura de rebater para o forro se alinhar, a parte externa também ficar ok. Mais ou menos 1/2 centímetro da borda aqui do meu PVC para dentro aqui, e vou de fora a fora, com retrocesso no início e no final. Bom, gente, como o meu forro é a napa e ele é um material bem durinho,
para deslizar, eu escolhi, ó, trocar o pezinho da máquina por esse aqui, rolotê, que ele tem 3 rolinhos aqui atrás que facilita o deslizamento da peça. Se você tá utilizando o tricoline, não precisa trocar o seu pezinho aí não, tá? Agora, se você for utilizar o sintético, você mesmo vai perceber a dificuldade, né, do material deslizar. E aí, se tiver possibilidade, eu recomendo, então, a troca do pezinho. Façam isso nas duas partes. Bom, já então rebati, né, aquela costurinha de pesponto aqui por cima, ó. Agora é o momento da gente passar um cursor do zíper. Então, a gente vai cortar aqui um pouquinho dos dentinhos, só de um lado. Aqui no canal já tem um vídeo falando como que eu coloco o cursor no zíper, tá? E aí, eu vou passar 2 vezes o cursor para que ele fique posicionado no centro da minha peça. Bom, eu deixo o zíper no centro da peça, entro com o meu braço aqui, ó, e puxo todo mundo pro lado avesso. Se você quiser já aplicar o cursor pelo lado avesso, eu acho até mais fácil. Agora, a gente vai precisar achar aqui, ó, o meio da peça, e aí ou você faz um risquinho a lápis, ou você faz um pique com a sua tesoura, para achar o meio, para depois centralizar bem o zíper aqui em cima do meio da peça. É um pique, ó, um pique, tá? E o zíper, ó, ele precisa estar bem em cima aqui, ó. Bom, agora, com a ajuda de um lápis e uma régua, você pode marcar da extremidade para dentro meio centímetro, ou se você quiser pode ser 1 centímetro também, não tem problema. Desde que a costura que a gente passe aqui pegue todas as camadas, inclusive o nosso zíper, tá? Lá na máquina, a nossa costura reta vai precisar de 3 retrocessos. Um retrocesso aqui no começo, um retrocesso em cima do zíper e um retrocesso aqui no final, tá? Nessa necessaire box, a gente vai colocar a alça que eu cortei 20 centímetros dela, tá? Mas agora não é o momento dela ainda. Já já eu vou passar para vocês como que a gente ainda vai fazer a caixinha de leite para dar aquela profundidade na peça. E dentro de um dos lados aqui da caixinha de leite é onde a gente vai colocar a nossa alça, tá? Nesse momento, nessa peça aqui, eu não vou colocar aquela alcinha menor de estojinho aqui dentro do zíper. Mas, se você quiser colocar uma alcinha aqui, você pode cortar um pedacinho de viés de 3 centímetros por 6 e encaixar aqui dentro para ser uma alcinha também. Então, eu vou clipar todas essas camadas e com bastante calma e cuidado, né, na hora de passar a agulha em cima do dentinho do zíper, eu vou então fazer a costurinha aqui, aí eu vou virar a minha peça, traçar a minha reta aqui e vou lá para a máquina para fazer a costura aqui em cima também, ok? Para quem não tem aquele clipes de papel, ó, eu coloquei os alfinetes para você ver que é possível também a gente alfinetar o material e fazer a costurinha sem nenhum problema. Nesse momento, ó, então eu já fiz as 2 costurinhas aqui nas laterais, e aí eu vou recortar o excesso, né? Eu não vou cortar muito próximo, tá, da costura, eu vou deixar 1/2 centímetro mais ou menos, de segurança mesmo, e depois, em seguida, a gente já vai desenhar a nossa caixinha de leite. Eu fiz aqui num papel, pode ser sulfite, cartolina, no que você quiser, tá? Um quadrado de 2,5 por 2,5 centímetros. E aí, a gente vai posicionar ele aqui, ó, próximo rente aqui a costura que a gente fez. E desenhar aqui, ó, essa reta e essa outra reta, tá?
Eu já vou mostrar para vocês. Bom, gente, quem tem a régua patchwork, encaixa aqui, ó, 2,5. A partir da linha de costura, 2,5 e daqui pra cá, 2,5. E aí, você vai ter o desenho da caixinha de leite, tá? Isso a gente faz 4 vezes. E se você quiser mesmo caprichar na peça, você vira o outro lado e faz também 4 vezes, tá? Posiciona e desenha aqui o seu quadrado de 2,5. Pronto, já desenhei então as caixinhas de leite, que é um quadrado de 2,5. Agora, vocês podem cortar essa parte e aí você pode utilizar ela para mimos, né? Pequenos mimos, pequenas lembrancinhas que você dá para os seus clientes. Não precisa eliminar, jogar fora essas partes aqui, tá? Sempre a gente pode reaproveitar o material que a gente não utilizar aqui nessa peça. Então, eu vou recortar aqui 4 quadradinhos, para depois a gente entrar na parte de acabamento, que é a aplicação do viés. Pronto, gente, ó, cortei aqui os 4 quadradinhos. Não se preocupa, porque essa costura aqui, ela não vai se desmanchar, porque eu vou aplicar um viés aqui. Então, eu vou dar retrocesso no começo e no final do viés que ficar aqui, escondendo essas camadas todas. Bom, eu cortei aqui, ó, 8,5 centímetros de viés, o viés branco, para encaixar aqui, ó, nessa parte e fazer uma costura, tá? Percebam que eu vou deixar aqui, ó, meio centímetro mais ou menos sobrando para cada lado, porque depois, na hora que a gente for fazer a caixinha de leite desse lado aqui, vai vir outro viés aqui, tá? Então, não precisa se preocupar nesse momento, que aí o outro viés vai ficar de encontro com esse, tá? Vamos para a máquina fazer a costurinha, então, do viés nessas duas partes. Bom, o viés, gente, eu já encaixo ele aqui dobrado, tá? Eu acho mais prático costurar ele assim e fica bem aplicado do mesmo jeito. Bom, nesse momento, aqui, ó, o meu carrinho, né, o meu cursor, tá fechando para essa parte aqui. Então, o lado para onde ele tá fechando é o lado aonde eu costumo colocar a minha alça, tá? Se você quiser colocar só a alça de algodão, pode ser, tá? Se você quiser colocar o tricoline, corta aí uns 20 centímetros, faz a sua alça bem rapidinho e coloca o lado direito com o lado direito da parte externa. Então, eu abro bem aqui, ó, aquele buraquinho e dobro assim, ó, formando um biquinho de uma caixinha de leite. Tá vendo? É por isso que chama caixa de leite, porque ele tem esse formato. Apesar que as caixas de leite agora estão com outro desenho, né? Um plastiquinho que a gente abre, bem prático. Então, eu coloco aqui, ó, o direito da minha alça com a estampa aqui, ó, do meu PVC, lado direito. E centralizo bem, tá? Pode alfinetar ou pode deixar um clipes aqui. Porque aí na máquina a gente vai lá e vai fazer uma costura reta com retrocesso no início e no final. E depois a gente vai aplicar o viés. No outro lado aqui, ó, a gente pega lá dentro a alça, puxa ela aqui pra fora, ajeita a caixinha de leite aqui. Agora eu empurro ela pra dentro, que eu vou usar ela inteira. E, ó, deixo ela centralizada, tá? Observa aqui a posição. Aperto, né, bem. Aí, eu coloco um clips. A agulha 16 é uma agulha bem grossa, então ela consegue passar. Só que mesmo assim, eu recomendo que você vá bem devagar com o pé lá no pedal, para não quebrar a sua agulha, tá, gente? Porque são muitas camadas, né,
de materiais que a gente está utilizando agora. E para finalizar, a gente ainda vai aplicar o viés aqui. Na outra parte da caixinha de leite, não tem a alça é de um lado só. Então, a gente vai abrir a caixinha de leite, ajeitar bem todo mundo aqui. Essa partezinha que segue aqui, ó, não deixa ela pra cima, tá? Coloca ela sempre assim pra baixo, que fica mais fácil. Deixa eu ver na outra, tá certo. Se você quiser passar a régua e um tracinho aqui com uma costura de meio centímetro, é bom e fica bem legal o resultado, tá? Fica até mais caprichadinho. Quem já tem experiência, o próprio pezinho da máquina serve de referência, de guia, né, na hora de traçar a reta aqui. Quem é mais iniciante pode pegar a régua e traçar aqui meio centímetro ou no máximo 1 centímetro aqui para fazer a costurinha. E depois vem aplicando o viés para dar o acabamento final. Bom, gente, lembre-se sempre que usar a régua, alfinetes, até o ferro de passar, quando é o tecido, nunca é demais, tá? É sempre para valorizar o trabalho e o resultado sair mais bonito, tá? Leva um tempo pra gente conseguir fazer a reta sozinha, né, na máquina. Então, eu recomendo fortemente que vocês tracem a reta aqui, ó, com lápis, para ajudar vocês, para o resultado final não sair torto, para ele sair bem bonito. Na máquina, gente, assenta bem aqui, ó, com a ajuda da sua mão, para que tudo se encaixe, tá? Desce, sempre começa descendo já a agulha, furando, né, o material. Aí, eu já vou aplicar o meu viés aqui, tá? Eu coloco já ele dobrado, cubro bem e passo a costurinha com retrocesso. Quem quiser pode colocar o viés dobradinho pra dentro, tá? Mas como o viés, ele não desfia, eu prefiro fazer assim, ó. Cortar apenas aqui, ó, nas laterais. Então, a gente vai fazer isso nos 4 cantos e eu já volto com vocês com a peça finalizada. Bom, gente, terminei aqui de costurar os 4 cantinhos aqui, ó, com o viés. E agora a gente vai abrir e desvirar a peça. Prontinho, gente. Aqui tá feita, então, a nossa nécessaire box. Ela fica com essa altura aqui, ó, com essa profundidade, né? Olha como é legal. E com essa mesma ideia, você pode fazer um estojinho escolar, peças maiores também, como bolsas. Fica um charme. Eu acredito que não precisa estruturar, mas se você gosta da peça bem dura, você pode colocar um TNT gramatura 80 ou gramatura 100, 120 no meio aqui, entre o tecido externo e o tecido de forro, tá? Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa videoaula.